amigos, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje é a Live 07 e por coincidência a gente vai falar sobre 7 razões para você não pular o café da manhã. Só dar aquele golezinho aqui no café. Bom demais. Cara, eu acho que toda vida eu bebo café nessa live, eu acho que esse cara deveria me patrocinar, né? Mas enfim, tô brincando. Pessoal, a ideia de hoje é falar exatamente sobre alguns aspectos relacionados, né, algumas reflexões, na verdade, acerca de por que você não deveria pular o café da manhã, certo? E aqui a ideia não é falar sobre emagrecimento, essas coisas, tá? São gerar reflexões genuínas e a gente também trazer um pouco dessa questão da saúde do teu intestino, certo? Então vamos lá. Rapidinho, talvez aí em alguns minutinhos a gente encerre essa live. Razão número 1, então, porque você não deveria pular o café da manhã. Cara, para o teu intestino funcionar, é necessário que ocorram alguns reflexos intestinais, né? Reflexos intestinais são, digamos, um movimento, né? O teu músculo, ele é circuncidado, querendo ou não, né? Por uma camada de musculatura. E essa musculatura ela precisa estar funcionando adequadamente para que você consiga ir ao banheiro. Então, pessoas que, por exemplo, mulheres, normalmente isso acontece, que têm dificuldade de ir ao banheiro, normalmente isso é um problema motor, né? É muito comum, né? Que quando você, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, ela é exatamente, né, ela na verdade tem 4 pontos né, que formam a base da patologia dela. Mas a síndrome do intestino irritável, ela, né, uma das suas bases, a Rosana, bom dia, tudo bem? Uma das suas bases é exatamente um problema motor. Então, por exemplo, o fato de você se levantar da tua cama, querendo ou não, pode parecer, né, não fazer muito sentido, mas o simples fato de você levantar da tua cama, isso ativa já um reflexo intestinal, que a gente chama de reflexo ortocólico, né? O teu cólon, ele entende que tu se levantou e ele ativa ali naquele momento um pequeno sinal para que teu intestino funcione. Então, né, aí também existe um outro reflexo que a gente chama de reflexo gastrocólico, que ele é ativado normalmente pela manhã quando você come alguma coisa. Então, o fato de você comer o café da manhã, escolher não pular ele, e se alimentar bem, obviamente, né? Aqui ao final vou dizer algumas dicas para você fazer um bom café da manhã, bem generalistas, obviamente. Então, o fato de você comer no café da manhã, isso vai dilatar, né, literalmente o teu estômago. E, consequentemente, como ele dilata, ele ativa esse reflexo gastrocólico. Ele avisa para o cólon, chegou comida agora aqui dentro, né? Então, esvazia aí, né, na porção final. Entendeu? Então, o simples fato de você fazer o café da manhã, isso pode te ajudar, querendo ou não, a fazer teu intestino funcionar logo pela manhã. Então, para quem tem constipação, né, para quem tem problemas crônicos de não conseguir ir ao banheiro, pular o café da manhã talvez não seja a melhor coisa a se fazer, certo? Então, esta é a primeira razão. A Luana, minha esposa, entrando, tudo bem? Bom dia. Segunda, comida de verdade, né? Então, assim, segunda razão. Se você parar para pensar, pessoal, as 3 refeições que a gente faz durante um dia, né, durante o nosso dia em si, as 3 principais são, né, jantar, começando do final para o início. Jantar, almoço, café da manhã. Então, normalmente nessas 3 refeições são aqueles momentos em que genuinamente a gente come comida de verdade, né? Enfim, arroz, algum produto derivado do leite, alguma proteína de mais qualidade, alguma fruta, alguma verdura, enfim. Então, o simples fato de você já excluir o café da manhã, né, da tua rotina, digamos assim, você está perdendo ali uma oportunidade a mais de estar comendo comida de verdade. E observe como é mais fácil a gente pular as outras refeições, que seriam os lanches, né? Ou então, não comer bem nesses pequenos lanches. Pararam para pensar sobre isso? Então é por isso que é interessante você fazer o café da manhã. Thaísa, bom dia. Você fazer o café da manhã exatamente para você ter mais esta oportunidade extra de estar consumindo comida de verdade, tá? Então esta é a segunda razão. Beleza. Terceira razão porque você não deveria pular o café da manhã, pessoal.
A gente fez um live aqui, eu não lembro se foi a 06 ou 05, que a gente falou como... Bom dia, Thaís. A gente falou como o que você come pode afetar diretamente ou indiretamente os estados da tua alma, os estados do teu espírito, lembra? Então, quando você faz um bom café da manhã, logo assim que você acorda, obviamente, observe que é como se você acertasse logo no início do teu dia e você não quer, né? Isso é como se fosse como estímulo para você não errar nas refeições seguintes, posteriores. Entende? Então, você começar acertando no café da manhã, as chances de você acertar nas outras refeições, né, comendo com qualidade, comida de verdade, sem exagerar na questão do volume. A Flávia também, bom dia. Seria melhor por esse quesito, entende? Então é como se você começasse acertando, né? Aí você, o seu padrão de qualidade acerca das escolhas posteriormente que você vai fazer, é como se melhorasse. Acertou pela manhã, você tem mais chance de acertar durante as outras refeições do dia, certo? Então é por isso que é mais uma razão para que você faça um bom café da manhã assim que você acorde, tá? Beleza. 4. Regulação da fome, né, do eixo da fome e do apetite. Olha só que interessante, pessoal, isso aqui eu estava até parando para pensar. Quando você também faz um bom café da manhã, né, já ao final aqui eu vou falar aqui algumas dicas do que você pode comer. Mas o seu intestino é interessante. A gente acha que o intestino, ele simplesmente é um órgão que participa dos processos de digestão e absorção, mas não é só isso, tá? Seu intestino também, ele tem outras funções. Uma delas é que ele libera uma série de hormônios que são pouco falados, né? Os hormônios que são geralmente falados sobre o trato gastrointestinal como um todo, sempre associam ele às próprias funções do intestino. Mas não, ele libera também hormônios que agem em outros sítios do teu corpo inteiro. Tá? Age no teu cérebro, age, por exemplo, no teu pâncreas, age, por exemplo, até na tua musculatura, enfim, certo? Então, quando você come um bom café da manhã, você libera uma série de hormônios, dentre eles o GLP-1, né? O GLP-1, ele consegue ir lá no teu cérebro, olha só que loucura isso. Chega lá e ativar o hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que ela é rica em núcleos, né? Tem vários núcleos nessa região do cérebro, e um desses núcleos é exatamente diminuir a fome e aumentar a saciedade. Então, quem faz um bom café da manhã, como você vai liberar mais esse GLP-1, esse hormônio, você vai conseguir controlar a tua fome e a tua saciedade durante o dia inteiro. Então é mais fácil para você que, por exemplo, quer fazer uma dieta em si, você conseguir obter sucesso nesse aspecto. E olha só que louco. Muitas pessoas que querem emagrecer, eu percebo que pela falta mesmo de perseverança, pelas dificuldades que são sim atreladas ao próprio excesso de peso, né? A obesidade, para quem não sabe, eu fiz um live aqui sobre isso. É considerado sim uma doença, tá? Não tem como falar que existe obesidade saudável, etc, etc. Não é verdade. O excesso de peso, ele por si só já é um problema muito grave, que não aparente, e ele é como diabetes. Aparentemente ele não é no início, mas depois ele vai levar a outras comorbidades bem importantes. Então muitas pessoas elas acabam recorrendo para perder peso a um medicamento chamado de Ozempic. Provavelmente você já deve ter escutado isso em algum lugar. Maju, Felipe, bom dia, a Graciele, entende? Então assim, isso aqui é estranho. Quando eu faço isso aqui, ó, aparece um símbolozinho do legal, ó. Estranho, né? E se eu fizer isso aqui, ó, sai esses focos aí. Mas enfim, então muitas pessoas elas acabam recorrendo ao Ozempic para emagrecer. Então olha só que interessante, o Ozempic nada mais nada menos é do que a semaglutida, que é um hormônio, né, que é um medicamento análogo ao hormônio GLP-1, que é exatamente esse que teu intestino produz. Quando você come fibra, você produz GLP-1. E o Ozempic é exatamente o GLP-1. Entendeu aí? Então as pessoas, como falta ali sim a perseverança, a questão da virtude da temperança, etc, etc, elas recorrem aos medicamentos, mas cara, você fazer uma dieta bem balanceada, atividade física, etc, etc, aquele básico que eu não vou ficar repetindo aqui, é possível você emagrecer. Porque o teu próprio intestino já produz a molécula que está dentro do Ozempic, entendeu? Que é o GLP-1, que na verdade é a molécula que está lá dentro do Ozempic,
nem é o GLP-1 verdadeiro, né? É uma análoga. Bom dia, Felipe. Tudo bem, meu querido? Entendeu aí? Então, mais um motivo para você fazer o café da manhã, porque fazendo o café da manhã você vai aumentar a liberação desse GLP-1, obviamente, se você também fizer, né, uma boa refeição naquele momento, né? Não é comer qualquer coisa. Certo? Outro ponto, mais uma oportunidade de comer proteína, né, no café da manhã. Aquela mesma premissa, a gente tem três, né, principais refeições, eu já falei aqui: café da manhã, almoço e jantar. E observe que esses são os melhores momentos para você consumir proteína, logo pela manhã, no meio do dia e no início da noite, né? Não seria no jantar em si. Então, o fato de você pular o café da manhã, você já está perdendo uma oportunidade aqui de comer proteína. Entende? O brasileiro acha que ele come muita proteína, mas não é verdade, cara. O brasileiro, ele na hora do almoço, ele dá aquela extrapolada, né, legal. Ele vai lá no almoço, no self-service, seja lá o que for. Ou Saulo, bom dia. Seja lá o que for. E ele enche o prato dele de proteína e ele acha que, sei lá, frango, mistura lá umas proteínas mais processadas, tipo calabresa, seja lá o que for. E ele acha que come muita proteína porque no almoço ele encheu o prato, mas não é verdade. Tem um pesquisador muito bom, né, para quem, se tiver algum nutricionista aqui, querendo se aprofundar mais, é o M. Stuart Phillips. O M. Stuart Phillips, ele tem vários trabalhos associados a aumento da massa livre de gordura, enfim, que é melhor você fracionar o teu consumo proteico durante todo o teu dia do que você consumir ela em bolos. O que seria o bolos? É exatamente você escolher uma refeição para comer aquela quantidade máxima de proteína que você conseguir, e as outras refeições você, né, meio que negligencia, né, come mais carboidrato, gordura, seja lá o que for, entende? Então é mais inteligente para o teu corpo, o processo de assimilação é muito melhor se você comer, digamos que você precisa de 100 gramas de proteína por dia, tá? Aqui de forma bem, enfim, um exemplo. É mais inteligente para o teu corpo comer 25 gramas de proteína pela manhã, 25 gramas de proteína lá no almoço, por exemplo, 25 gramas na tarde e 25 gramas no jantar, somando a 100 gramas do que você escolher uma refeição e comer a 100 gramas, entendeu? Então hoje a gente tem dados bem interessantes, os trabalhos são bem desenhados mesmo, né? Não são trabalhos ruins. Esse é um outro fator, vou até fazer um live sobre isso, porque as pessoas acham que o simples fato de ser um artigo científico publicado numa revista, sei lá, importante, as pessoas acham que aquilo já é mérito para dizer que aquele trabalho ele tem qualidade, mas não é. Então esses trabalhos são muito bons, tem muita qualidade. Tem muitas palestras no YouTube do M. Stuart Phillips, também em inglês, mas dá para desenrolar alguma coisa. Então é isso. Quando você faz o café da manhã, é mais uma oportunidade que você tem de estar fracionando esta proteína durante o teu dia inteiro, certo? Sexta razão, mesmo sentido da fruta. Observe, cara, como pra gente, aqui também no Brasil, é muito difícil a gente comer fruta, né? Já perceberam? Cadê o café? Estão perguntando, tá aqui, ó. Tem que me patrocinar, né? Toda vida eu tô tomando café aqui nas lives, mas enfim. Entendeu aí, pessoal? Então, assim, observe como pro brasileiro, o brasileiro come pouca fruta em si. E normalmente o momento que ele tira do dia para comer fruta é no café da manhã. Se não for, o cara vai ter preguiça, ele vai colocar uma série de obstáculos dizendo que não é possível comer fruta porque tem preguiça de descascar, não sabe como armazenar, enfim, né? A Rai tá entrando aí, tudo bem? Enfim, entenderam, pessoal? Então, comer o café da manhã, também uma das vantagens é exatamente essa. Você está garantindo que você vai comer pelo menos uma fruta naquele dia. O mínimo possível, pessoal, pelo amor de Deus. Comer uma fruta, uma opção de fruta, seja qual ela né, for, naquele momento. Certo? Eu fiz um live aqui também sobre dieta mediterrânea. De nenhuma forma que eu deixei bem claro, eu encorajei ninguém a seguir a dieta mediterrânea em si. É você utilizar do bom senso, da prudência e da coerência, entender quais são os padrões alimentares por trás do escopo daquela dieta e trazer aquilo para a tua vida. Simplesmente isso. E você vai ver que a dieta mediterrânea ela é uma das dietas que tem melhores resultados no que se refere a status gerais de saúde.
E, cara, lá a base, só o que tem é fruta, é carboidrato, é trigo, tem laticínios, que são alimentos que aqui no Brasil também existe essa cultura, não é só aqui, né? Mas como a gente vive neste âmbito aqui da trama da sociedade, né? Eu vou falar sempre citando o Brasil. Então, onde a gente vê aqui, onde a cada, sei lá, 10 profissionais da saúde, 8 estão falando que o leite não é bom para a tua saúde, que o trigo não é bom para a tua saúde, tá certo? Mas não é verdade. Estão fazendo aqui uma pergunta para quem tem retocolite, essas orientações são diferentes? Algumas, a maioria na verdade é extremamente aplicável, tá certo? Eu não sei, não consegui ver teu nome porque o teu nomezinho aqui no Instagram ele é bem diferente. Mas acredite, ó, é um outro problema bem comum isso, tá? As pessoas com doenças inflamatórias intestinais, pessoas com síndrome do intestino irritável, o Rafael Roseto, bom dia meu amigo, grande professor. Rafael Roseto aí me ensinou muita coisa que eu sei hoje quando eu estagiei no laboratório de biologia molecular e ele foi o meu mestre na época. Então, assim, essas pessoas que têm esses problemas no trato gastrointestinal como um todo, elas acabam acreditando que devem se privar uma lista de 5 ou 10 alimentos no máximo, mas não é verdade, tá? Isso é extremamente subjetivo, eu posso provar isso tanto através de papers, que são artigos científicos, quanto através dos meus próprios pacientes, que são testemunhas vivas. Eu não sei se tem alguém aqui, se vai aparecer alguém depois, não sei. Mas, cara, eu tenho um paciente com DI, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que toma leite, não tem problema nenhum, tudo vai depender da fase. Que comem trigo normalmente, alimentos ricos em trigos, enfim. Tá aí, a Rosana tá aí, é um exemplo vivo. Uma paciente minha, que tem doença inflamatória intestinal e ela come basicamente todos os alimentos. Ela tá, graças a Deus, bem próximo da remissão aí, com o trabalho que a gente está fazendo em conjunto, né? Ela, o médico dela, enfim. E tá aí, ó, tolera laticínios, trigo, tá super bem. A Kaliane também, bom dia, entendeu? Então é possível sim aplicar para esse público, certo? Então, pessoal, razão. Olha, eu estou comendo tudo. Tá aí, ó, é sério, a galera não acredita, velho. A galera acha que quem tem algum problema intestinal tem que se privar de tudo. Não é verdade. Haverão momentos que sim você vai precisar privar certos alimentos. E haverão outros que você vai conseguir reintroduzir normalmente. Entendeu aí? Então não acreditem nesta balela de achar que você vai precisar viver a tua vida inteira comendo 5 a 10 opções de comida. Não é verdade. Vai depender muito da tua individualidade como um todo. Tá certo? E por fim, galera, razão 7 porque você não deveria pular o café da manhã, aqui não está relacionado ao aspecto nutricional da coisa em si, mas é uma outra reflexão. Às vezes, pessoal, o único momento que você tem para ficar com a tua família é durante as refeições. Já parou para perceber isso? Até isso está se perdendo, né, na verdade. Ou melhor, já se perdeu e a gente só está em declínio ainda maior, né? Então, assim, cara, eu e a Luana aqui, né, minha esposa, é um exemplo. Os momentos que a gente trabalha, obviamente, os dois, e os momentos que a gente tem para ficar juntos, com exceção dos finais de semana, normalmente na semana é durante as refeições. Olha, ela até escreveu aí, a mesa de jantar é o altar da família, exatamente. Então, às vezes você vai fazer um café da manhã, tu consegue reunir tua esposa, teu esposo, teus filhos, sei lá, quem for que mora contigo. Entendeu? Então é um dos poucos momentos que você consegue se reunir com esse pessoal, né, com a tua família. Então é mais uma razão, cara, não perca esse momento, né? Às vezes você na pressa ou por não quer fazer, seja lá o que for, eu também não estou aqui para obrigar ninguém a fazer café da manhã, que a ideia é gerar reflexões, tá certo? Tu perde esse momento com a tua família, tá? Então, cara, invista nisso, tá bem? A Celina perguntou, o que come tudo menos os processados, né? Perfeitamente. É exatamente isso aí, tá? Bom senso sempre, né? Comida de verdade, né? Quando eu falo que come de tudo, é no sentido de comida de verdade, né? Reduzir o máximo possível de alimentos processados e ultraprocessados, que vai ter, vou fazer em outro momento uma live sobre isso, tá? Então, excelente maneira, pessoal, de vocês montarem o seu café da manhã, tá? Eu vou aqui citar para vocês o que vocês podem fazer, obviamente de maneira bem generalista. Não tem como eu chegar aqui para você e falar, tu vai comer X gramas disso, 2 colheres daquilo, um copo daquilo, enfim, entende? Então, cara, comece o dia comendo uma boa quantidade de proteína, aposte em ovos, queijo, outros derivados do leite, o próprio leite, se você assim pode, né? Se você não tem nenhuma limitação sobre isso.
Um carboidrato mais complexo. O carboidrato mais complexo que é rico em fibra, ele aumenta exatamente o disparo deste GLP-1, que é esse hormônio que eu falei mais cedo. Então aposte em um pão mais integral, em uma torrada integral, em uma fruta, seja ela qual for. Se você só gosta de uma fruta, come essa fruta, não tem problema, velho. Ah, mas minha alimentação, não sei o que, só consigo comer uma fruta. Cara, tá melhor do que nada, tu tá melhor que muita gente. Tá comendo uma fruta por dia? Tá bom demais, tá bem demais. Outro tipo de fibra, pega fibras e enriquece-as, né? Existem vários tipos de fibras. Sabe, pessoal, vários tipos mesmo. Então, você come uma fruta, bota aveia em cima, você já está consumindo aí uma riqueza de fibras, por exemplo. Entende? Você pega, né, sei lá, banana lá, bota aveia, bota um pouquinho de chia, cara, é excelente para o teu intestino isso. Sempre que possível, faça esse processo de enriquecer ainda mais o consumo das fibras durante uma refeição. Vai fazer muito bem para ti. Tá certo? Probióticos de forma natural. Amanhã eu vou fazer uma live sobre isso, tá, pessoal? Sobre probióticos. E os probióticos que eu me refiro aqui não são aqueles encapsulados. A gente vai falar um pouquinho sobre as limitações desse tipo de produto. Tá? Que, na verdade, para pessoas que são saudáveis, que não tem nenhum problema real e concreto, nenhum tipo de diagnóstico, aparentemente eles têm um efeito muito limitado. E para pessoas que têm problemas reais, não, né, tipo, sei lá, doença de Crohn, retocolite, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, seja lá o que for, nem para todo mundo os probióticos, ainda assim, mesmo com um problema real e concreto, serão bem-vindos, digamos assim. Eu vou explicar isso melhor amanhã. Então, a melhor forma de você consumir ainda os probióticos de forma, né, na tua dieta, são aqueles probióticos de forma natural, pessoal. Um iogurte natural, um leite fermentado é a melhor opção. Amanhã eu vou explicar bem direitinho o porquê, tá? E você vai entender. Certo? Então, e um cafezinho, né? Eu botei aqui por último, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Bebendo um cafezinho. O café, ele é rico em um grupo de substâncias chamadas de metilxantinas, né? Dentre eles a cafeína. E a cafeína e essas outras metilxantinas, elas conseguem exatamente ativar esse reflexo gastrocólico que eu falei mais cedo, né? Lá na razão número 1 para você não pular o café da manhã. Então a cafeína consegue ativar esse reflexo gastrocólico e fazer teu cólon se mover e, consequentemente, né, fazer com que seu intestino funcione. Tirando dentro dessa premissa, né, essa informação, aquelas pessoas que têm diarreia, que têm problemas com o intestino mais solto, estão em crise, por exemplo, o ideal é que você nem consuma café nessa fase da tua crise, por exemplo. Porque o café, repito, vai ativar esse reflexo. Não é todo mundo que experimenta esse fenômeno e essa reação, mas boa parte deles experimentam, né? Boa parte das pessoas. Tá bem? Então, mas como aqui eu estou falando de maneira geral, se você tem problemas de ir pro banheiro, siga essas 7 dicas que eu te falei e tome um cafezinho bem concentrado. Porque o café, ele vai conseguir, repito, ativar este reflexo intestinal e fazer teu intestino funcionar. Certo? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, repito, comecem o café da manhã desta forma, escolhendo uma boa proteína. Aí eu já disse aqui os exemplos qual era. Queijo, derivados do leite, ovos, seja lá o que for. Escolhendo um carboidrato mais complexo, algo mais integral. Né? Um pão integral, uma torrada integral. Pegando uma fruta, enriquecendo com outro tipo de fibra extra, aveia, chia, seja lá o que for. Consumindo probiótico, que são os alimentos fermentáveis. Desculpe. Certo? E tomando um cafezinho. Beleza. Cara, seguiu isso por algumas semanas, talvez uns 30 dias. Se você tem o intestino mais preso, as coisas vão começar a fluir. Certo? Então é isso, pessoal. Amanhã eu vou voltar aqui e vou falar sobre probiótico. Eu acho que vai ser uma live bem interessante. A gente vai quebrar alguns mitos sobre isso e jogar também luz da verdade sobre outras coisas. E vocês vão entender umas coisas bem interessantes para colocar em prática. Certo? Então fiquem com Deus, né? Deus abençoe o dia de vocês e até breve.